Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciela Rimangato. Bom dia. Bom dia para todos. Uma quarta-feira gelada, gostosa, céu azul. E aqui deve estar quentinho, né? Tá quentinho. Exatamente. Gente, hoje o assunto é bem provocativo, né? A gente cresce, escuta o tempo todo, é orientado por terapeutas, pela religião, pela TV, por onde você vai que você precisa perdoar, né? Como é que é aquela história que perdoa 7 vezes 70, né? Alguma coisa assim. E aí, de repente, a gente ouve que não era para perdoar, era para parar de perdoar. Vem uma louca aí, de pedir perdão. Vem uma louca e fala, pare de perdoar. Pare de perdoar. E queria que você explicasse isso pra gente, porque dentro da visão sistêmica a gente tem que abolir essa história do perdão. Então, nada tão drástico assim, tá? Não significa que a gente vai abolir o movimento de perdoar, porque ele é importante e fundamental. Eu já tenho falado sobre esse tema há alguns dias e as pessoas têm sentido o efeito de ampliar o olhar, clarificando realmente o que significa o perdão, o que acontece com a dupla ou com quem está envolvido nesse movimento de perdoar e ser perdoado. Só um pouquinho. Simone, você abre a porta para mim, mas sair. Tem um gatinho pedindo ajuda ali. Uma mamãe danada aí, ó. Então, esse movimento com duas pessoas, né, que tem uma relação de perdão. Então, os envolvidos nesse movimento de perdão, muitas vezes são tomados por essa ideia de que o perdão resolve tudo, porque eu preciso perdoar para aliviar o meu coração, porque eu preciso pedir perdão porque aí eu estou bem aos olhos de Deus. E como eu já disse em outros momentos, muitas vezes o perdão serve para uma única coisa, para aliviar a consciência daquele que violou. Voltou, Patinho. Ô Simone, você tá muito... A Mima tá te dobrando aí. Para aliviar a consciência daquele que violou, ou para aliviar a consciência daquele que está com desconforto por estar envolvido numa situação. Então, mas na verdade eu acho que é bem isso mesmo, que a gente recebe orientação para que o perdão tenha esse efeito, né? Para aliviar... Ó a dor do povo aí, ó. Os gatos, os animais, todos os animais, eles sentem a densidade da informação, tá? E essa informação, ela é algo que mexe com todos nós, inclusive comigo, inclusive com a Carla, inclusive com a Rô que está aqui. Então, nós estávamos já falando sobre isso desde ontem à noite, essa live foi, a live de ontem à noite foi sobre esse tema também. E o mais impressionante é que, logo depois da live, aconteceu algo bem inusitado. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse, Gra, eu estou fazendo curso de postura sistêmica e eu passei a querer investigar a história da minha família, porque tudo aquilo que a gente reconhece no nosso sistema, nós podemos organizar e nós podemos nos posicionar de uma forma funcional a partir da realidade que a gente descobre. Gra, mas eu não sei nada da minha família. Não tem problema, mas se você puder investigar, se você puder conhecer mais da sua história, tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que vem para a consciência, a gente deixa de repetir, ou a gente pode deixar de repetir justamente por ter vindo para a consciência. Então, ela falou assim, eu investiguei com a minha mãe, com os meus pais, e não tem nada assim desafiador na nossa história que pode justificar que a vida não vai para frente. Eu me dediquei e tal. E aí, ela falou que durante a live de ontem, assistam as lives, chamem as pessoas que vocês amam para assistir as lives, olha a cura acontecendo. No canal da Graça, gente, do Instagram. Ela disse, a minha avó vendo a live comigo, de repente ela se movimentou colocando para fora algo que ninguém sabia, algo importante lá do sistema dela, um fato aconteceu entre o pai e a mãe dela. Então presta atenção,
eu estou aqui, eu já tenho filhos, então eu estou constatando algo da minha avó em relação à minha bisavó. Tem uma geração já aqui que são os meus filhos, tem a minha geração, tem a minha mãe, tem a minha avó, e esse fato aconteceu quando a avó era pequena, lá dentro da casa dela, onde houve uma vítima e um violador. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que essa pessoa que sofreu a violação, talvez esteja esperando o violador pedir perdão até hoje. Isso é bem comum, né? A gente está sempre esperando, até você fez um comentário, a gente se posiciona do lado da vítima, né? Parece que a gente já aponta o dedo, né? Então, quando eu olho para uma situação e eu vou falar assim, teve uma pessoa, vou contar como se fosse da minha família, minha bisavó, minha avó. Minha avó me conta que quando ela era pequena, ela presenciou, ela viu, ela ouvia o pai dela sendo violento com a mãe, verbalmente, humilhando e fazendo violência física na mãe, né? E aí eu vou contando isso e qual que é a sua reação? Já fala, meu Deus, que homem mais violento, meu Deus, coitada da avó, meu Deus. Onde a gente instantaneamente se posiciona, tá? E a pergunta que eu fiz até nos stories agora há pouco foi: quem é o excluído dessa história? E todas as vezes que eu faço essa pergunta, quem é o excluído da história, a percepção funcional não vem. Porque se eu me coloquei do lado da vítima, quando eu ouço a história, a tendência nossa, enquanto humanos, é se colocar do lado da vítima, eu não enxergo mais o violador. E se eu não enxergo mais o violador, quem é o excluído? O que eu quero dizer com isso? Que a primeira lei sistêmica é o pertencimento. Tá? A segunda lei sistêmica é a ordem. E a terceira lei sistêmica é o equilíbrio de troca, é a compensação. Quando nós validamos o equilíbrio de troca, que é a compensação, quando nós validamos a ordem, o que significa validar a ordem? Cada um se posiciona no seu lugar. Lá na minha família de origem, eu sou a sétima filha. Então, a partir desse lugar, eu me posiciono diante da vida. E o pertencimento significa, a partir da concepção, eu pertenço. É inviolável, tá? Na essência, é inviolável o pertencimento, é inviolável a ordem e é inviolável o equilíbrio de troca. O que significa isso, Gra? Que a Carla existe, ela existe, ela tem o direito de pertencer. Isso é um fato. Ela existe, ela pertence. Aí a Carla mata alguém quando ela fica adolescente. Vira uma criminosa e mata alguém. Qual que é o movimento? Você deveria morrer, você não pertence. Uma pessoa que nem você não é digna de viver. Todos se voltam contra aquele que faz a violência. Por quê? Porque moralmente não é possível validar alguém que tem um comportamento disfuncional. Eu violei o pertencimento, só que o pertencimento não pode ser violado, porque ele é direito, desde que eu existo, é um direito inato. Nada viola o direito de pertencer. Quando eu me movimento te excluindo, eu vou ter uma consequência, porque a natureza não permite a violação do pertencimento. E eu vou ter um resultado na minha vida, eu vou ter uma consequência a partir disso que eu excluí, um problema, um desafio, algo que vai me tirar a paz por uma única razão, para eu voltar e restaurar a violação que eu fiz. Incluir essa pessoa. Incluir a pessoa. Apesar de tudo, ela pertence. Gra, mas aí o que acontece? Eu tenho que achar que ela é boazinha, então? Não, porque validar o pertencimento não é uma questão de comportamento. Validar o pertencimento é uma questão de lei natural. Então, nada viola o pertencimento, nenhuma atitude.
Só que nós, a partir das nossas crenças, a partir dos contextos sociais, a partir principalmente de crenças que são de cunho moral, eu acabo excluindo. Aí a minha vida não vai para frente e eu não sei porquê. O que isso tem a ver com a história do bisavô e da bisavó? Significa que se tem algo violado lá naquela geração, bisavós, avós, mãe, eu sou a quarta geração e a minha filha é a quinta geração, se eu olhar bisavó, avó, mãe, eu e minha filha. Tem 5 gerações aqui envolvidas nessa história, que são resultado disso. Enquanto aquele violador que está excluído pelo sistema inteiro, a partir da exclusão da avó, a partir de ter uma vítima e um perpetrador, e a dor da filha representa a exclusão, isso vai perpetuando no sistema e a vida não vai para frente. A vida não vai para frente. Nesse caso, mesmo que a pessoa não saiba o que aconteceu, a exclusão continua acontecendo? Sim. Então, quando essa moça veio para a postura sistêmica, ela veio porque ela queria melhorar algumas coisas na vida dela, né? Assim como todas as pessoas que vêm para esse conhecimento querem sim melhorar a vida. Não importa se a vida está ruim, se está mais ou menos ou se está boa. O conhecimento sistêmico sempre vai expandir. E eu parto sempre do pressuposto que para o alto não tem limites, tudo pode melhorar sempre. Então todas as pessoas se beneficiam de ampliar o olhar. E aí o desconforto dela era: eu não consigo entender por que a minha vida não vai para frente, porque não tem nada no meu sistema. E não existe isso, porque assim como tem um violador e uma vítima no sistema dessa moça, tem no meu, tem no seu, tem no de todas as pessoas. E todos nós sofremos as consequências daquilo que aconteceu no nosso sistema. Cada um cada pessoa, cada filho é a esperança do próprio sistema. Porque em mim está a possibilidade de fazer os ajustes que cabem a mim pela minha experiência nesse sistema. Então, essa existência no meu sistema, ela não é gratuita. Eu estou a serviço da vida e a serviço do meu sistema. Se eu entendo isso, eu paro de brigar com o passado. Qual que é a ideia lá se eu percebo um violador e uma vítima? Se o violador chega e fala: por favor, me perdoa, aí aquele desconforto da vítima ele é amenizado. Aí se a mãe que presenciou essa violência, a filha, quer dizer, a mãe da menina, né? A filha que experimenta ver o pai e a mãe nessa violação, ela também espera o pai pedir perdão, e a neta e a bisneta, todo mundo esperando que o violador se posicione de uma maneira de pedir o perdão. Porque só pode ser incluído de novo se ele pedir perdão, se ele se arrepender do que ele fez. Como ser, exatamente isso. Então, como se para ele voltar a pertencer, ele precisa ter uma atitude digna. Comportamento não é fator de merecimento, de pertencimento. Comportamento não define o ser humano. O que define o ser humano é aquilo que ele é a identidade dele, não é o comportamento. Então, diante de Deus, todos nós somos seus filhos, todos nós. Os bons, os maus, os ricos, os pobres, os violados, os violadores, todos são filhos de Deus. Quem sou eu? Que presunção é essa que faz com que eu exclua as pessoas por comportamento? Né? E isso está enfiado na nossa cabeça desde antes da nossa existência, porque isso é um movimento da natureza humana de excluir as pessoas também. Mas que a gente é condicionado, né, ao bem e o mal, isso, né? E aí a gente já vai fazendo o fio. Isso, então a gente aprende isso desde sempre, só que desde sempre não, desde que as pessoas começaram a ter comportamentos disfuncionais, isso foi sendo alimentado. Mas por que acontecem essas violações? As violações acontecem porque as pessoas não conhecem a consequência da exclusão, não conhecem a consequência da violação do pertencimento. Então,
o que eu quero dizer com isso? Os resultados, quando eu faço uma ação, eu tenho uma consequência. A consequência pode ser boa, a consequência pode ser ruim. Se eu excluo alguém, eu vou ter uma consequência danosa, uma consequência funesta. O que significa funesto? Bert Hellinger ele definiu muito bem as coisas. Ele não está mais aqui entre nós fisicamente, mas a obra dele permanece, precisa ser estudada, precisa ser conhecida. Porque ele identificou que quando existe violação de pertencimento, de ordem ou de equilíbrio de troca, nós experimentamos situações do quê? De doença. Tá? O que é doença? Sintoma, desconforto, doença física mesmo. Qualquer tipo de doença é uma consequência de violação de uma dessas leis. Tudo agora é baseado nisso? Quando a gente começa a aprofundar, a gente descobre que sim. Vai ter uma razão, né? Precisa aprofundar. Vai ter doença, vai ter pobreza e vai ter tristeza. Como se mostra isso na vida da gente? De várias maneiras, né? Então, e aí a gente acaba se acostumando em viver a vida de uma forma meia boca. Se eu vou bem profissionalmente, então eu já me conformo e eu nem invisto tanto num relacionamento. E eu vivo uma vida mais ou menos. Ou se eu estou com uma pessoa que é fantástica, eu nem ligo muito se eu não sou bem sucedida na minha vida profissional. Ou se eu tenho filhos maravilhosos, eu nem dou bola mais para o marido, isso também não é mais tão importante e eu nem me dedico mais nisso. Por quê? Uma pessoa não pode ser feliz em todas as áreas. Então, o que isso tem a ver com perdão? O que isso tem a ver com perdoar ou pedir perdão? Eu quero dizer o seguinte, quando eu falo de postura sistêmica, quando eu falo de ampliar o olhar, quando eu falo desse conhecimento sistêmico, é porque aqui e agora, onde eu estou, na minha vida atual, eu posso começar a atuar de uma forma mais funcional para que eu e os meus filhos e os meus netos, as gerações que vierem daqui para frente, não tenham que carregar o resultado das minhas violações. Então, quando a gente fala de violação, a gente sabe que até 3 gerações para trás, muito provavelmente, todas as famílias têm episódios de violência, violência sexual era muito comum, né? Era comum o homem agredir a mulher, né? Porque essa era a tradição até da sociedade, isso em várias nações, né? Não no caso do Brasil especificamente. Então, esse histórico de violência, agressão e tal, isso era comum. Muitas vezes a mulher era estuprada, nem podia falar, né, daquilo, porque daí ela ia ser excluída da família. Sim. Então, isso vem no nosso sistema. A gente precisa vasculhar isso, porque muito dessa história já se perdeu, porque as histórias Sim. não foram contadas, isso. Né? Então, como é que a gente faz para descobrir o que está excluído? A gente pode observar o próprio resultado. Tá? Observe o próprio resultado. Às vezes tem uma pessoa que ela nem se acha atraente, por exemplo, e ela é assediada, mais assediada do que uma pessoa que é super atraente. Se eu, independente da minha imagem externa, sofro assédio, eu preciso compreender que tem uma nuance em mim que atrai esse tipo de informação. Porque se você não tem memória de violação sexual, e eu tenho, e a gente sai juntas, a gente pode estar no mesmo foco, a gente pode estar arrumada, bonita, pode estar sensual, eu vou sofrer assédio e você não. É aquele assédio desconfortável, né? Assédio de ser violada, de ser cantada, de ser molestada moralmente. Ou, se você teve histórico de ter sido abusada sexualmente na sua infância, ou em qualquer momento da sua vida, ou até com o próprio companheiro, se não tem essa disponibilidade com a sexualidade, é bem provável que tenha, olha, me arrepia, que tenha uma memória no sistema, que alguém do sistema foi violado. E isso pode estar chamando para ser visto. Gra, mas o que eu posso fazer? Se isso for uma coisa que te incomoda, você pode sim fazer o ajuste. Como? Constelando,
fazendo alguma intervenção que ela atua de uma maneira sensorial, porque não adianta tomar um remédio, não adianta tomar um remédio porque está depressiva e porque não está mais com vontade de ficar com o marido, e aí vai lá no médico, o médico dá Enche de hormônio. Hormônio e remédio controlado. Antigamente tinha uma pílula da felicidade, como que era? Ai, todo mundo tomava o tal do... Não conhecia. Eu não lembro. Não me apresentaram ela. Eu sei porque eu tinha farmácia, sou farmacêutica, então eu era o que mais vendia dos remédios controlados, porque todo mundo queria ficar mais disponível. Não adianta, porque a informação do trauma, ela está na memória celular, porque essa memória que está em nós, ela passa de geração por geração, ela passa através... No momento da concepção é feito um download em cada pessoa. E nesse download estão todas as informações do sistema. Você pode se dopar de remédio que a memória vai passar para o filho. E você pode também perdoar, que também não adianta. Então, aí falando em perdão, a gente aprende que o perdão é a chave de tudo para você ficar leve, para seguir em frente, né? E que perdoar é um gesto nobre, né? Porque assim, só os bons perdoam, né? Você precisa ser muito bom para conseguir perdoar. E é um gesto nobre. E como é que funciona isso dentro da... Como faz para ter um efeito esse perdão, né? Como faz para esse ato de perdoar ser funcional? O ato de perdoar, ele só é funcional, presta atenção que isso precisa ser entendido. Ele é funcional quando eu falo assim, vamos dizer que eu violei você, fiz uma coisa que você ficou arrasado. E eu chego para você e falo, cara, por favor, me perdoa, eu não aguento mais viver com essa culpa. E aí você fala, putz, e agora o que eu faço? Já que eu estou vindo pedir perdão, você se sente bem, e aí quando você fala para mim, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque geralmente a gente entende que quem pede perdão é humilde, né? Então ele tem. E aí, tá, eu me sinto humilde, e você se sente o quê? Nobre, né? A grande. Quem fica maior aqui na relação? Quem fica maior na relação, ela ou eu? Se eu peço perdão e você fala, quer saber, eu vou perdoar. Quer dizer, você vem assim, humilde, né? Eu tô grande porque eu violei ela, e ela se sente acuada porque eu violei. Aí eu chego e falo, Carla, você pode me perdoar, por favor? Eu sinto, nossa, tá me doendo muito o que eu fiz com você. Aí a outra, daí eu falo, eu perdoo. Aí em vez de aquele que era grande fica pequeno, e aquele que estava pequeno fica grande. Isso é disfuncional e vai ser disfuncional em todas as circunstâncias. Agora, se eu chego para Carla e falo, Carla, eu realmente sinto muito, eu preciso pedir perdão para você porque o que eu fiz, eu percebo que te violou. Aí você fala, nossa, ela vai pedir perdão. Aí eu falo assim, Carla, o que eu posso fazer para reparar o dano que eu te causei? Não corre um equilíbrio. Não, ainda não. Ainda não? Aí o que você me fala? Sei lá, uns milão na conta, né? Pra mim tá ótimo. Então, uma brincadeira assim pode já descontrair, porque quando eu que violei me posiciono no sentido de ressarcir o mal que eu causei, o outro já consegue sentir conforto de novo. Faça a experiência. Se você deve algo para alguém, não peça só perdão. Só o perdão vai causar vai aliviar um pouco, mas vai ainda ficar disfuncional. Agora, se você deve algo para alguém, em vez de chegar e pedir perdão e esperar que o outro perdoe para você aliviar a sua consciência e seguir a sua vida, e é bem isso, né? Aliviar a consciência. Olha para o outro e diz, como eu posso reparar aquilo que eu causei em você? E como estar eu posso reparar o dano? Só que detalhe, se você não tiver uma intenção sincera e estiver realmente disponível para ressarcir o dano que você causou, a partir daquilo que o outro te mostrar que vai fazer o ajuste, nem peça, porque o tiro vai ser pela culatra. Então, e muitas vezes a gente confunde perdão com dívida.
como é que a gente lida com isso? Por exemplo, vamos supor que, né, eu de alguma maneira te deixei desconfortável, fiz alguma coisa que você não gostou, mas não vou pedir perdão, porque acho que, da minha parte, acho que foi justo, né, e a vida que segue. Mas, de repente, eu carrego isso como uma dívida? Claro. Nossa, sempre vai ficar aqui na minha cabeça. Vai. Se tiver violação, por mais que você acha que não tem, porque você pode estar vendo uma memória desgracida de alguém violado no sistema, e você vai lá e se vinga no outro. Então, a minha bisavó foi violada pelo meu bisavô. E aí, essa memória está no sistema. Aí aqui na minha vida atual, eu fico pisando no meu marido. Eu fico colocando ele embaixo do meu chinelo. Eu falo, você não vale nada mesmo. Na minha casa quem manda sou eu, porque meu marido é um bananão. Na minha casa sou eu. Às vezes a gente nem verbaliza isso, mas sente isso. A gente toma conta da casa e a gente meio que coloca o marido sempre para baixo, porque eu sou melhor do que ele. Se eu não fizer, não sai, não fica pronto. Se eu não fizer, não... E isso representa o quê? Eu represento uma violação do masculino e eu me sinto super no direito, porque ele é um banana mesmo. E aí eu fico super na razão, eu faço mesmo assim, porque ele é um banana mesmo e ele não dá conta, eu mesmo faço. Eu fico com consciência leve, compensando uma porcaria que aconteceu, uma violação que aconteceu lá atrás, 3 gerações passadas. Por quê? A memória permanece no sistema. Respira. E esse banana também tem problema no sistema? Claro, porque ele está na mesma vibração. Ninguém se atrai porque é diferente. Cada pessoa atrai aquilo que é importante para fazer os ajustes no sistema. Se o seu marido é um bosta, é porque você atraiu um marido bosta. Se o seu marido é um coitado que atraiu uma pessoa que é tipo você perpetradora e acha que você é a dona da razão, é porque ele tem uma chance de ajustar o sistema dele com você. E você tem uma chance de ajustar o seu sistema. Só que acontece, as pessoas não querem olhar. As pessoas não querem olhar. Elas querem permanecer nessa porcaria de vida mais ou menos. Então, e tem como, por exemplo, assim, infelizmente as minhas avós todas faleceram. Eu conheci a bisavó, conheci a filha dela, minha avó, mãe da minha mãe. Mas para trás não conheci. Mas a minha bisavó mesmo, a gente tem pouquíssima informação da história dela, quase nada. Da minha avó, sim, a gente já tinha um pouco mais de informação. Então, o passado foi, eu consigo sozinha, de repente, montar essa minha árvore, olhar para tudo isso e fazer um movimento, eu olhando Sim. ali? No curso de postura sistêmica tem um exercício que eu sugiro para as pessoas fazerem, que é o seguinte: eu falo para todos colocarem o sistema. Lá na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube, tem vários vídeos, e um dos vídeos eu mostro como você coloca o sistema. Então, se você tem interesse em saber como faz, entra lá no meu canal do YouTube, Graciele Remungato. O título desse vídeo, eu acho que é Pertencimento. Eu vou compartilhar ele aqui nas minhas mídias e vocês podem acessar. E aí, aproveita e vai lá e curte a minha página e se inscreva no canal, porque se eu tiver 1000 seguidores, eu consigo fazer live pelo YouTube e é muito mais fácil de impactar mais pessoas. Então, assim, é um conteúdo você já me legal, ajuda, né? é um Sempre conteúdo bacana. Que vem bem a calhar. E lá naquele vídeo, eu compartilho as informações de como faz para colocar, então, todo o sistema. Então, eu preciso saber quem sou eu. Eu sou filha do Renato e da Terezinha. Então, eu sempre preciso considerar a ordem. O masculino aqui do meu lado direito e o feminino do lado esquerdo. Por que, Gra? Porque é assim mesmo. Assim é que funciona bem, tá? Não tem porquê. Para de ficar questionando tanto a vida e experimente. Aí você experimenta e tira suas próprias conclusões. É a melhor coisa a se fazer. Então, tem a parte do meu pai e a parte da minha mãe. Então, eu coloco, eu existo a partir do meu pai e da minha mãe. Quem mais tem aqui, nessa linha aqui de pertencimento? Tem meus irmãos. Quantos são? São 7 no total. Eu e mais 6. Então, qual é o lugar de cada um? Então, eu organizo. Eu sou a 7ª, então eu tô lá. Pai, mãe, como se fosse o número 12 do relógio. Presta atenção. Pensa no relógio. O pai e a mãe são o número 12 e os filhos vão vindo por ordem de chegada.
Então, filho número 1, filho número 2, filho número 3, filho número 4, na ordem. Gra, quem mais pertence? Pertence o meu avô e a minha avó, e pertence o meu avô e a minha avó. Beleza? Quem mais pertence? O pai do meu avô, a mãe do meu avô, o pai da minha avó, a mãe da minha avó. Então, do lado do meu pai, os bisavós, do lado da minha mãe, os bisavós. Mas aí você fala assim, não, mas o meu avô abandonou a família. Eu nem considero, não quero nem saber, não sei nem onde que anda, nunca mais apareceu. Não sei nem o nome. Precisa pôr? É o que eu mais ouço. Precisa pôr também. O dia que eu fui montar o meu sistema pela primeira vez, eu restringi, assim, meu pai e minha mãe, eu, minha irmã e os meus irmãos gêmeos. Coloquei. Aí quem mais? Aí tinha que engolir. E aí eu fui colocando, mas eu colocava tudo longe. Eu não colocava perto. Então, o jeito que eu posicionei já falou, escancarou aquilo que eu tinha por dentro, a exclusão. E aí a pessoa falava para mim, a consteladora falava para mim assim, então, eles também pertencem. Só que eu queria só ficar com aquele núcleo pequenininho, de meu pai, minha mãe e meus irmãos. Não queria que os outros pertencessem. E aí ela falava, então, esse... E daí eu falava, esse não. Esse deixa aqui. E eu tava falando de quem? Do meu irmão. Por quê? Na minha cabeça, era um perigo o meu irmão vir pro pertencimento. Porque a memória que eu tinha no meu coração era daquele contexto desafiador que foi para a mãe dele ter um filho e não ter se casado. A dor que foi para minha mãe de ter também talvez um desconforto na época que ela também ficou grávida e também ficou com medo talvez que fosse julgada ou que não, que fosse acontecer a mesma coisa. Porque a história aconteceu muito próxima. Os meus irmãos, eles têm pouca diferença de idade. E eu não tenho nenhuma vergonha, nem pudor de falar isso, porque essa é a minha verdade. Então, independente do que aconteceu, olha, me arrepia essa história, porque todos pertencem. E quando eu tenho medo, quando eu tenho uma insegurança de trazer quem pertence para perto, é porque eu estou excluindo por medo. Então, eu tenho uma boa justificativa para excluir. A justificativa não isenta da consequência da exclusão. E aí, como faz para conviver quando... Vamos pegar aquele exemplo lá de antes. Eu falei, a Carla pertence e ela cresce, ela vira uma fora da lei e ela é minha irmã, mas ela é fora da lei. Como eu faço para incluir? Como eu faço para não excluir se não tem como conviver? Como eu vou conviver com alguém com essa característica, com esse comportamento? Então, eu não preciso conviver com as pessoas que são disfuncionais. E eu também não preciso excluir ela com as minhas palavras. Eu posso ampliar o olhar e eu posso compreender definitivamente que ela está a serviço de algo muito maior. Ninguém se torna um violador por vontade própria. As pessoas são tomadas por movimentos muito maiores do que elas. E a nossa tendência é excluir drasticamente e com uma boa justificativa. Eu lembro quando eu era adolescente, teve vários casos de colegas na mesma faixa etária que engravidaram. Muitas foram expulsas de casa. Isso hoje eu acho que não é mais uma realidade tão constante, mas isso acontecia. Mas ainda é, Carla, só que é muito velado, é mais velado isso do que antes, porque em vez do pai mandar para a rua, o pai não manda para a rua, mas viola a criatura dentro de casa, e mesmo morando debaixo do mesmo teto, ele não engole, não digere. É igual ou pior do que esse movimento de mandar para fora, porque é velado. E se for velado, o impacto é igual. Isso que é a dor da humanidade é essa, porque é tudo muito velado. Eu não gosto de você, mas eu te tolero. Eu não gosto de você, eu te julgo, mas eu fico fazendo cara de paisagem. Qual é a distância segura entre eu e o violador? Se você tem algo que me incomoda e eu posso ter uma escolha, ou eu posso falar,
para outra pessoa, poxa, eu me sinto violada por você, eu me sinto acuada perto de você. Né? Se um filho chega para o pai, por exemplo, e diz, pai, eu tenho medo de você e eu queria tanto o seu colo. O que acontece? Mas esse movimento de falar é difícil, né? Claro! Esse movimento não é fácil, Só ainda que, mais se você já só é que excluído. ficar fracassado na vida é bom, né? O que é pior? Falar o que está no coração ou viver uma vida desgraçada? Quem está excluído, quem se sente excluído assim mesmo, né? Essa pessoa consegue fazer esse movimento sozinha sem precisar voltar para a família? Porque ela, de repente, ela é excluída, né? E daí o excluído faz o quê? Busca ajuda. Sabe o que o excluído faz? O excluído mantém o padrão de vítima. Ele se faz de vítima porque ele é o excluído. Imagina, quem tem que fazer o ajuste são os outros, que eles são excluídos, não eu. O excluído, ele carrega duas memórias bem fortes. A da exclusão e do vitimismo. Não sei qual que é pior. Tá? Porque se eu sou a excluída, a violada da família, e eu falo, eu não admito mais isso na minha vida, eu não admito nada menos que o sucesso na minha vida, e eu vou resolver tudo que tiver no meu quadrado para fazer a minha vida funcionar. Quem me segura? Me fala. Ninguém me segura a não ser eu mesma. Então, o excluído, ele mantém um padrão de vítima, porque justamente por ele se sentir excluído, ele está violado do pai e da mãe. E aí ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar se voltar para o passado dele, para o pai e para a mãe, e se a exclusão veio do pai e da mãe, ele vai ter que encarar a dor de olhar para o pai e para a mãe. E isso vai ser muito desconfortável, mas é profundamente necessário. É vital. Se não conseguir fazer isso diante dos pais, pode fazer uma constelação? Claro. Tem Uma constelação, um atendimento individual. Precisa romper com aquele padrão limitante. E só quem toma decisões na vida consegue fazer isso. Só quem para de viver por condições e começa a viver por decisões é que pode fazer uma mudança na vida. O que é condição, Gra? Eu não vou conversar com os meus pais porque eles me excluíram. Então a condição é dada pela exclusão lá atrás. Então eu fico aqui amarrada na vida, mas eu não volto atrás. E eu estou condicionada nisso. Qual que é a minha decisão? A minha decisão é permanecer condicionada nisso. Então não é uma decisão a partir da minha liberdade e da minha essência, da minha identidade divina. É uma decisão a partir de um contexto, a partir de uma condição. Tá? Então acorda e saia dessas porcarias, dessas condições que você mesma caçou na sua vida. Ai, mas não é culpa minha. A sua vida é sua responsabilidade. Se tem culpados por você estar no lugar que você está agora, deixa a culpa com eles e vai cuidar da sua vida. Resolva o que cabe para você e olha para frente. Só que precisa ter coragem de olhar. Então, o movimento seria construir sua árvore, né? Olhar para todos e incluir todos. Independente de comportamento, coloque todos que pertencem. Uma coisa que aconteceu comigo nessa momento que eu fui colocando a minha árvore, eu coloquei já várias vezes, porque cada vez que a gente coloca as pessoas que pertencem, use vidrinho de esmalte, pedrinhas, tampinha de garrafa, qualquer coisa pode usar para representar os membros da família. Eu esqueci de colocar uma tia minha. Tem uma tia minha que ela rompeu com os meus avós há muitos anos atrás. E ela não voltou nem quando os meus avós faleceram. Ela não veio, ela permaneceu rompida. Na hora que eu fui colocar a linha de irmãos da minha mãe, eu esqueci dela. Depois de vários dias, eu falei, puta merda. Ai, mas ela excluiu os pais dela. Isso não justifica que ela não pertence. É interessante que a informação veio para a tua cabeça. Ela vem, quando a gente coloca, por isso que é importante fazer mais do que uma vez. Porque daí, tipo, numa hora eu tava lá, sei lá, dirigindo, indo para outro lugar.
eu lembrei que eu não tinha colocado ela. Daí que eu fiz? Voltei, coloquei tudo de novo e coloquei ela também. Então, provavelmente quem não sabia fazer agora aprendeu a fazer. E aí, quando eu aprendi a fazer, eu não estou boicotando? Eu já sei que meu pai e minha mãe tem que ser aqui, que meu irmão tem que ser, depois eu... É um primeiro passo. É um primeiro passo. Você não vai conseguir ajustar a sua vida numa única vez que você, vou resolver tudo porque eu quero prosperar. Faz tudo intelectualmente. Mas eu coloquei lá minha árvore, mas não funciona. Você já honrou o pai e a mãe de verdade? Você já verbalizou isso para você mesmo, por exemplo? Então, uma coisa é eu falar para você e essa informação fazer sentido. E outra coisa é você resolver repetir isso que eu estou falando. E outra coisa é você declarar. Tá? Isso faz parte de uma aula da mentoria. Quando você declara aquilo a partir da tua experiência, o efeito ele acontece. Esse declarar é sozinho ou esse declarar é diante de alguém? Se você fizer isso sozinho e fizer realmente experimentando, o efeito já acontece. Se eu preciso perdoar alguém, se eu preciso pedir perdão para alguém e eu fizer isso sozinho, porque eu me arrependi, vai funcionar? Não. Eu fico de joelho, coloco milho no chão e tal, não resolve. Não resolve. Por quê? Porque existe uma necessidade de compensação. Se eu fui muito horrorosa com a minha mãe, por exemplo, e eu no meu coração, eu sinto um arrependimento, eu sinto um reconhecimento por ela e eu percebo que eu violei e que sim, isso teve consequência desastrosa na minha vida, só agora eu vejo. Primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso me perdoar, preciso fazer esse movimento interno e eu preciso sim fazer a conexão com ela. Se ela estiver em vida, você faz isso com ela presencialmente, e se ela não estiver mais na vida, você pode fazer isso fazendo uma mentalização. Aí eu posso conduzir essa mentalização, pode ser uma constelação, mas isso precisa ser efetivado de uma forma autêntica. O que é forma autêntica? Precisa ter emoção misturada. As primeiras vezes que eu constelei lá em 2005, acho que é a primeira vez. Fazem 15 anos que eu constelei a primeira vez. E aí eu entendi algumas coisas, fez muito sentido. E aí depois eu fui estudando constelação, eu entendi que prosperidade tinha a ver com a conexão com a mãe. Realização profissional tinha a ver com a conexão com o pai e com a mãe. Prosperidade financeira tinha que ver com a mãe. Eu falava, tudo que eu quero é me sentir realizada, é fazer algo que eu amo, é ser reconhecida por aquilo que eu faço. Eu mesma quero validar o meu trabalho, eu mesma quero reconhecer que eu faço bem feito, eu mesma quero curtir, receber a recompensa do dinheiro por aquilo que eu estou fazendo. Vou constelar minha mãe, porque se eu constelar minha mãe, eu vou ter esse resultado. E a Graciele sentava do ladinho da consteladora, então eu vim constelar a minha prosperidade, o meu trabalho. E é claro que eu já sabia que se eu consertasse com a mãe, isso ia funcionar. Aí a constelação era a coisa mais linda, aí tinha uma representação para a mãe, uma representação para a filha, e aquilo tudo acontecia de maneira harmônica, né? Parecia uma orquestra. E eu só esperando a constelação acabar para no dia seguinte eu prosperar. O porquinho tá cheio de moeda. Olha, e esse é o padrão de comportamento de quase todas as pessoas que querem constelar. Eu vou falar uma coisa, isso não funciona. Por quê? Porque se não tiver o meu movimento interno, nunca vai funcionar. E é por isso que muitas vezes, você que está assistindo aqui, deve falar assim, eu já constelei e não resolveu. Já constelei e não resolveu. O constelador não soube constelar. O constelador não era bom. Porque a constelação não funciona. A constelação durou só uma semana, aquela euforia, depois terminou. A responsabilidade é sua. Não é do constelador. O constelador está ali para facilitar o movimento e o serviço dele está feito.
Agora, quando você põe o pezinho para fora do consultório lá do constelador, você precisa começar a tomar responsabilidade pelos próprios resultados. E se for um ajuste com a mãe, você vai ter que começar a fazer o ajuste aqui para chegar na sua mãe e falar: eu vejo você é a minha mãe. E eu agora te respeito como a minha mãe. Mas eu não amo minha mãe, Gra. Não tem problema. Você precisa reconhecer que ela te deu a vida. E por ela ter te dado a vida, você tem uma dívida de gratidão com ela. Quando você agradece e toma aquilo que ela te deu, isso é a lei da compensação entre pais e filhos, você pode fazer algo bom com aquilo que você recebeu. Agora, se você fala: não, eu não amo minha mãe foi horrível comigo e eu desprezo ela, na verdade. Qual é a vida para você? Ou então diz que ama a mãe, mas essa conexão, né? Julga. Eu amo a minha mãe, mas aí o julgamento mas a minha mãe com meu pai, Deus me livre, pensa numa relação horrível. Eu amo meu pai também, eu amo minha mãe também, mas eles, meu Deus do céu, é uma catástrofe. Toda vez que eu vou lá, eu tenho que ficar ouvindo. Acabou, não tem. A Graciete sempre fala, né? Tomar pai e mãe todos os dias. Porque é um movimento que é uma postura ser. De tomar ativa. Eu falei do chimarrão no domingo, né? Quem perdeu a live do domingo, vai lá no meu Instagram que tá lá, clica no íconezinho do IGTV, que as lives estão guardadas lá, tá? Não estão lá naquela página inicial. Tem que clicar no ícone do IGTV. Lá tem algumas lives que não estão na página inicial. Eu falei do chimarrão. E quando a gente compreende o que é o tomar ativo, a gente começa a se comportar de uma maneira de tomar ativamente. É diferente de só saber, é diferente de só compreender. Se não tiver atitude, se não tiver uma experiência, todo o conhecimento não serve para nada. Em relação a tudo na vida é assim. Faz sentido, né, gente? Nosso horário acho que está no limite, né? 11h51. Acho que quem ficou com dúvidas sobre esse movimento do perdão, sobre esse movimento da exclusão, ou de repente tem até uma história para contar, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com a Grato. Se quiser realmente mudar de vida, né, descruzar os braços e ser o responsável pelo seu próprio, né, movimento. Dá para entrar em contato também, tem Tudo curso, pode fazer constelação, pode fazer atendimento individual. O importante é que agora sabe, né, que esse movimento ele traz consequências ruins para a vida da pessoa. A validação traz um resultado bom e a violação traz um resultado ruim. E a maioria das pessoas tem um resultado ruim porque violam sem ter consciência. Tá? Então, abre a consciência, deixa algo novo entrar, algo que vai limpar. Um coração que está leve, ele se conecta com o Criador. O Criador, Deus, não se conecta em coração que tem amargura. Então, se você sente que alguém te deve algo, comece a abrir o coração para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Porque o coração magoado não conecta com inspirações. E as inspirações, elas vêm do alto, vêm de Deus, não vêm daqui. Não vem de nenhum lugar a não ser do alto. E se o meu coração está preso, amargurado, magoado, culpado, se tem qualquer coisa que sequestra o meu coração e ele está apertado, eu não tenho a criatividade aberta, porque eu não tenho como conectar com as inspirações. Então é preciso resolver. É importante deixar claro que assim, esse movimento não vai influenciar nada seus valores, suas crenças morais, agora religião, agora vou ter que perdoar um bandido, agora vou ter que incluir um violador na família. Não tem nada a ver com aqueles valores, os princípios que você carrega. Tem a ver com realmente carregar uma vida, ter uma vida melhor, né? E não só sua, né? Dos seus filhos, porque o sistema, uma vez reparado, né? Ele segue para frente num fluxo muito melhor. Exatamente. Grato, foi um prazer. Só uma coisinha, no dia 10 agora de agosto, a gente inicia um curso de Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele é imprescindível para começar a aliviar o coração disso tudo. Eu não consigo perdoar, não consigo. Começa a praticar o Ho'oponopono. O Ho'oponopono vai dando um certo espaço para o próximo passo ser possível. Eu creio que a prática do Ho'oponopono permitiu que eu desse lugar para minha mãe no meu coração. Eu sempre amei a minha mãe, eu sempre tive uma boa relação com a minha mãe, mas em algum nível, inconscientemente, eu estava violada com ela.
e nada, eu não tinha uma ideia do que poderia ser. Hoje eu sei o que foi. Hoje eu sei que foi um movimento de amor interrompido que aconteceu na minha vida em relação a ela. E hoje eu consigo olhar isso com maturidade a ponto de ressignificar aquela dor e poder tomar realmente a minha mãe com todo o amor que eu tenho e que ela tem. E isso não era possível porque uma dor profunda era mais forte. O meu coração estava bloqueado por aquela dor, por aquela falta que aquele momento causou em mim. E quando a gente consegue olhar e ressignificar, o coração começa a ficar disponível. E o Ho'oponopono é uma ferramenta das mais fantásticas que existem. É uma postura de vida a partir do conhecimento do Ho'oponopono que vai fazer o seu caminho ficar muito mais facilitado também. Então, dia 10 de agosto começa, o curso é online, né? Turma online. Recebe as aulas pelo WhatsApp, pode entrar em contato com elas para saber sobre custo, inscrição, conteúdo que vem, como é que é a dinâmica do curso, né? Fica à vontade, gente. E tem muitas pessoas que já fizeram e que, de repente, se vocês quiserem também, podem pedir um depoimento delas, né? Para que... É um divisor de águas, realmente, eu recebo tantos depoimentos lindos, que assim, nossa, não tem preço. Hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma pessoa do grupo de postura sistêmica, ela disse assim: Gra, eu olhei para minha mãe e eu falei tudo aquilo que você sugeriu. Eu pus no meu coração aquilo, cheguei para minha mãe e ela chorando, dando depoimento no grupo. Gra, ela não conseguia nem falar. Ela foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. A minha mãe me falou tanta coisa linda. Ela me falou de todos os sonhos, a minha filha, que ela teve para mim, de uma vida bem sucedida. Ela falou quanto que ela me ama. A felicidade dela e a minha felicidade não cabiam. Eu fiz isso ontem. Hoje eu sou a pessoa mais plena do mundo. A minha vida, sabe? Tem preço isso? É um movimento. Não tem preço isso, gente. Então, e com certeza foram vários passos até chegar claro, nesse porque momento. Hoje é o último dia do curso do Postura Sistêmica, né? São 10 dias. O Ho'oponopono também são 10 dias. Então, hoje já estão vindo muitos depoimentos contando resultados de 10 dias. Só que quem tem o resultado? Gra, pra mim não funciona, não consigo. Com todos os áudios lá. Não tem resultado. Só funciona para quem faz. Pratica. Só funciona para quem faz o movimento, para quem tem a coragem de olhar no olho do outro e falar realmente o que tá. Gra, mas eu tenho muita mágoa da minha mãe. Então chega na sua mãe e fala assim: mãe, me doeu tanto isso, me doeu tanto. Você não tem ideia do quanto meu coração ainda sofre por causa daquele dia que você me falou isso. A sua mãe falou assim: meu Deus, filha, sério? Porque para ela não ficou a marca. Se para você ficou a marca, abra seu coração. Humildemente, não vai cobrar a sua mãe porque ela fez. Fale o que está na sua alma, fale o que está apertando no seu coração. Isso vai fazer a transformação que você deseja na sua vida, só que você precisa fazer. Conexão com a mãe é prosperidade. Gente, muito obrigada pela companhia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu ficaria aqui até amanhã falando. Com as pessoas que você não ama, para elas também, né? Entenderem, né? Se tornar uma pessoa melhor, para você poder amar também, né? Muito bom. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada. Beijo.